Salve, salve, galera. Tá começando uma espécie de drops do Podzão, tá? É mais curtinho hoje para que a gente tenha a oportunidade, eu, o Lucas e o Arlen aqui, de falarmos com o Emerson Dias, advogado que defendeu o jogador Atos, um dos pivôs em toda aquela polêmica do Parazão, que já foi sanada, né? Já tá tudo esclarecido. Emerson, muito obrigado por ter vindo até aqui. A gente vai trocar uma ideia para falar sobre mais um pouco sobre justiça desportiva aqui no estado do Pará. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, uma honra estar participando do podcast. Satisfação, espero que seja proveitoso esse momento. Emerson, rolou muita polêmica, né? Muito imbróglio até tudo acontecer. Tu estavas defendendo o Atos e no final das contas o Atos e o Guga foram absolvidos pela justiça. O campeonato seguiu da forma que foi. Teve ainda o último julgamento na semana passada para saber se o Bragantino continuava no campeonato ou se o Paragominas voltava. Mas agora tá tudo sanado, né? Não tem mais chance nenhuma de ter mudança no campeonato. O Atos também tá tranquilo, tá tudo certo. Eu tentei contato com ele logo que o campeonato foi paralisado, mas tá tudo de boa agora, né? Tudo tranquilo, a justiça foi feita. De fato, em nenhum momento os atletas foram citados do julgamento que o puniram no dia 26 de maio de 2021, né? Tudo começou lá em 2021, na primeira partida das quartas de finais do Campeonato Paraense entre Itupiranga e Tuna, né? No dia 2 de maio de 2021, onde os atletas foram expulsos. Cumpriram a automática no dia 5 de maio e posteriormente foram julgados. O Itupiranga não citou os atletas para se defenderem no processo, já visto que os contratos dos atletas já tinham encerrado com o clube. E o artigo 51A do CBJD é muito claro, que quando o atleta não tiver mais vínculo com o clube, a entidade que detinha o contrato com o atleta tinha a obrigação de notificá-lo em tempo hábil para se defenderem no processo. Isso não aconteceu, né? Ficou comprovado. Por mais que os processos tinham aproximadamente 2.000 páginas, mas alguns documentos foram cruciais, de extrema importância para comprovar essa situação da não citação dos atletas. Lucas, tem alguma pergunta? Não, só queria ressaltar, Emerson, que o Atos ele diz que o Itupiranga não notificou ele, né? E o Itupiranga diz que isso é responsabilidade da FPF. Para você, quem é o culpado dessa história? O principal culpado? O maior culpado é o Itupiranga. Por quê? Porque a Secretaria do TJD enviou a notificação, né, e a denúncia. Por mais que a denúncia tenha sido de um outro processo, de um processo distinto do jogo em que foi Itupiranga e Tuna, eles receberam o e-mail no dia 21, né? Foi enviado no dia 21, receberam no dia 22, um sábado, e a partir do momento em que os atletas não tinham mais vínculo de trabalho com o clube tinha obrigação. Isso está estabelecido, como eu falei anteriormente, no artigo 51 do CBJD. Existe a lógica de por que esse dispositivo ser inserido no CBJD. É porque se um atleta for expulso numa final e o clube entender que ele prejudicou a equipe, o contrato dele terminou, aí chega uma notificação do julgamento do atleta, o clube fala, esse jogador me prejudicou na partida, não vou defender, vou deixar de ser julgado a revelia. E aí o jogador vai, é julgado a revelia, é punido, aí a decisão chega para o clube guarda. Esse atleta já foi transferido para outra agremiação, com outra agremiação, e esse time que deveria cumprir com a obrigação legal se utiliza desse documento, dessa decisão, para se beneficiar futuramente. Então, por isso que esse dispositivo ele é bem claro no CBJD, para dar uma segurança jurídica aos atletas, né, e às outras equipes também. E no caso, o STJD, então, ele ratificou, a gente pode dizer isso, que ele ratificou a decisão do TJD Pará, anulando o processo por conta disso, dessa não notificação? Isso, na verdade os recursos foram negados provimentos em relação ao julgamento dos atletas, né, e manteram a decisão do TJD Pará, que anulou o julgamento da segunda comissão disciplinar. Em relação à multa aplicada ao Itupiranga de R$30 mil, eles deram provimento para afastar da condenação essa multa aplicada. Emerson, e como que ficou o Atos durante todo esse período? Acho que tu teve mais contato com ele do que nós três, certamente, né? Mas como que fica a cabeça do jogador para ele? Você me falou aqui em off que ele tem contrato com o Bragantino, tá disputando o Campeonato Paraense. Como que fica a cabeça do atleta para depois? Ele estava completamente focado no julgamento, acredito eu, né? Para saber o que ia acontecer. E agora, ontem já teve o jogo do Bragantino, ele já tem que
virar a chave, literalmente, e pensar em jogar bola. Como que foi esse período? Acho que meio tenso, acredito, para um jogador, né? Tenso, verdade, o atleta ficou tenso, ficou apreensivo, preocupado, porque não sabia se ele poderia jogar ou não. Uma hora ele poderia jogar, outra hora ele não poderia jogar em virtude das punições. E ele sempre foi bastante incisivo, foi bastante sincero nas colocações dele. Isso fez com que nós o defendêssemos da melhor forma possível, porque ele em todas as situações e todo momento ele respondia: eu não fui citado, eu não recebi a notificação, eu não sabia da punição, eu joguei pelo Cametá 6 jogos após o julgamento, e isso a gente sentiu. Essa verdade do atleta fez com que a defesa se empenhasse da melhor forma possível para que fosse feito justiça, e foi feito. O atleta tinha que se defender. Ah, mas ele agrediu, ele foi expulso porque supostamente ele deu um soco no seu colega adversário. Isso não estava sendo julgado. O que estava sendo julgado é se ele foi citado ou não para apresentar a sua defesa. E isso não aconteceu em nenhum momento. Mas graças a Deus foi sanado, o atleta jogou ontem de titular, inclusive, pelo Bragantino. Agora ele pode exercer a sua profissão da melhor forma possível. Exatamente. E um atleta jovem também, né? O cara tem muita estrada pela frente. Deve ser complicado ficar marcado já por uma polêmica, e a justiça foi feita. É verdade. E agora, como é que fica lá? Porque ele interviu, né? O Tribunal Superior, ele interviu. Eu ia fazer essa pergunta mesmo. Né? E os processos que vierem a acontecer agora, eu queria entender como é que fica, se é relacionado só a esse processo ou os demais também, tendo em vista que ele avocou, né, a responsabilidade do TJD. Boa pergunta. Ocorreu a decretação da intervenção total no Tribunal Desportivo do Pará, tá, no dia 31 de janeiro. Com isso, todos os processos, todas as denúncias, notícias de infrações apresentadas em relação ao Campeonato Paraense de 2023 serão julgados pelo STJD, por uma comissão específica que será nomeada para ter o respeito ao duplo grau de jurisdição. Mas todos os processos serão direcionados ao STJD. Já tem um e-mail disponível, onde as equipes, a própria federação tem a obrigação de enviar as súmulas dos jogos, né? Eu dar como exemplo o primeiro jogo entre Remo e Independente, onde teve a agressão lá do Mimica no atacante do Remo. Acredito que essa súmula já foi enviada ao STJD para ser remetida a um procurador, que possivelmente vai ocorrer a denúncia em virtude do ato do Mimica. Entendi. Tá certo. Então, mais alguma pergunta, Lucas? Não, que é isso, né? Emerson, muito obrigado pela tua participação, sucesso aí, que o Atos agora consiga desempenhar um bom futebol, continue sendo titular aí no Bragantino. Vamos acompanhar essas próximas rodadas. Sucesso para ti no trabalho e para o teu cliente também. Opa, obrigado pela oportunidade de expor. Aproveitei a oportunidade, dois exemplares aí do Estatuto do Torcedor para vocês sortearem. Valeu. Já visto que começou o Campeonato Paraense e o torcedor, bom o torcedor ficar por dentro também, né? dos seus direitos, exatamente, dos seus direitos, né? Muito bom. Valeu, Emerson, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. Valeu.